Em participação na CPI dos atos de 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a deputada distrital Paula Belmonte desmoralizou Lula, advertiu para violações ao Estado de Direito e apontou suspeitas no que toca à facilidade com que manifestantes ingressaram nos prédios dos 3 poderes. A parlamentar argumentou: nós estamos falando de um comandante da PM preso, que não sabe por que está preso, enquanto temos um ex-presidiário como presidente da República. Nós estamos falando de um homem que prestou serviços com excelência. Por que está preso? Defendemos o Estado de Direito. Estamos falando de um comandante que tem uma história de 30 anos. Não sou advogada de ninguém, mas advogada do Estado de Direito. Estamos falando de um comandante que tem uma história de contribuição para a segurança do Distrito Federal. As inversões de valores no Brasil estão mudando radicalmente. Tenho meu tempo e posso falar o que penso. Temos um ex-presidiário na presidência e uma pessoa que vem salvando vidas está presa. Dessa maneira, ela complementou: na CPI dos atos antidemocráticos, o coronel da Polícia Militar, Jorge Naime, falou sobre a facilidade com que os manifestantes conseguiram entrar nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Em 30 anos na corporação, essa foi a primeira vez que ele viu isso acontecer. Não podemos aceitar que a PM seja punida e responsabilizada por omissão em locais que não estão sob sua responsabilidade. Investigações seletivas estão comuns no país. Enquanto crimes cometidos pela extrema-esquerda ficam impunes, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O senhor falou para todos nós que em 30 anos de carreira, o senhor nunca viu uma facilidade tão grande em deixar as pessoas entrarem, sim, nos edifícios do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Sim, o senhor falou isso. A responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, ela se limita às vias do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela não tem qualquer jurisdição dentro de qualquer prédio federal. Todos têm segurança própria, mas a facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. O próprio batalhão de guarda presidencial não estava na sua totalidade dentro da presidência, pelas informações que eu recebi. E nós temos imagens do comandante do choque tentando efetuar
prisões, ele levando uma chave de estrela de um coronel do Exército que queria liberar todo mundo. Se todo mundo sabia, se todo mundo estava ciente, por que só tinha 16 policiais dentro do Congresso Nacional, de 500? Vou mais longe. Realmente precisa de autorização do governador do Distrito Federal para que a Força Nacional atue no território do Distrito Federal. Mas Congresso Nacional, Presidência da República e STF não é território do Distrito Federal. São prédios federais que têm a sua autonomia administrativa e têm a sua polícia própria. Então, por que não se guarneceu com a Força Nacional logo esses prédios? Porque se minimamente tivesse havido uma resistência de entrada nos prédios, daria tempo para a polícia se organizar, para a polícia remanejar suas tropas, como a gente já fez N vezes. N vezes que eu estive no Congresso Nacional, houve tentativa de invasão do plenário do Congresso, a polícia do Congresso se posicionou, teve enquanto o choque se reorganizou e mesmo sem entrar no Congresso, limpou a área e retirou sem ter aquela quantidade de danos. Então o STF tinha responsabilidade, o Palácio do Planalto tinha responsabilidade e nós percebemos que algumas ações não foram realizadas. E nós estamos falando de um comandante preso que não sabe por que está preso, enquanto nós temos um ex-presidiário como presidente. Eu quero aqui dizer que é a primeira vez que eu o vejo, tá? Então, assim, eu não tenho nenhuma ligação com o senhor, é a primeira vez que eu vejo. Pelo menos o que eu estou vendo aqui do currículo do senhor, o que o senhor se propôs a fazer quando o senhor estava no comando, o senhor fez bem feito. Sim, senhora. Então, em 30 anos. Em 30 anos. Então, aqui nós estamos falando de um homem que prestou serviço para a segurança do Distrito Federal com excelência. E aí, por que o senhor está preso? Minha defesa até hoje não teve acesso aos autos. Eu não sei exatamente nem de que eu estou sendo acusado. Pois é. E olha só, é uma outra violação de direitos aqui. Nós defendemos o Estado de Direito. E nós estamos aqui falando de um comandante que tem uma história de 30 anos. Aqui eu não sou advogada de ninguém não, presidente. Mas eu sou advogada do Estado de Direito. E nós estamos aqui falando de um comandante que tem uma contribuição para a segurança do Distrito Federal. E cabe todos nós brasilienses e nós deputados defendermos. Tá? E não tem acesso porque ele estava em período de dispensa. E ele está preso. Ele está preso. As inversões de valores no Brasil estão mudando radicalmente. Desculpa, eu tenho meu tempo e eu posso falar o que eu penso. Nós temos aqui um ex-presidiário na presidência. E nós temos uma pessoa que vem salvando vidas aqui no Distrito Federal preso. Vocês me desculpem. Nós precisamos se encarar como função aqui de deputado distrital o que nós estamos defendendo. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Abençoe o senhor. Eu quero aqui me apresentar. O meu nome é Paula Belmonte, eu estou como deputada distrital, eu vim de uma Câmara Federal, fiquei 4 anos lá e sei da importância da segurança pública do Distrito Federal. Lá, nós defendemos várias vezes a segurança e sei que a segurança pública do Distrito Federal é uma referência. Nesse sentido, eu acho importante nós ressaltarmos o trabalho que o senhor teve esse tempo, que o senhor está desde o dia abril de 2021. O senhor acabou de falar que o senhor teve uma operação aqui muito importante para todos nós, a questão do Lázaro. O senhor teve no comando da 7 de setembro, em outras manifestações grandiosas para o Distrito Federal. Para quê? Para defender a democracia e defender a população. Então, nesse sentido, eu estou como política, mas eu sou uma cidadã brasileira que amo esse país e amo principalmente essa cidade. E defendo, sim, a liberdade das pessoas, mas também defendo a nossa Constituição. E, por esse motivo, eu aqui peço a licença dos senhores para ler um artigo da nossa Constituição Federal, que é o artigo 5º, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 16, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anterior convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. No artigo 6º
da nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna, também são falados os seguintes: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência dos desamparados na forma dessa Constituição. Isso daqui é muito importante, por quê? Primeiro, nós temos que parar de colocar palavras aqui de brasileiros que não concordam. Por que não concordam? A gente não é obrigado a concordar com tudo. E é importante nós defendermos pessoas que não concordam. E eu defendo. Eu defendo aquele que não concorda comigo e defendo a liberdade de ele falar, mas eu quero também que me defenda a liberdade de eu falar. A manifestação, ela é constitucional. Primeira coisa é isso aqui que a gente tem que falar. A segunda coisa, que o nosso Estado, ele tem obrigação de dar segurança. E aqui, eu quero pedir para o senhor ser objetivo, porque o senhor já falou, e eu vou fazer perguntas que tragam, sim, a repetição de algumas coisas que o senhor falou, então eu quero que o senhor seja um pouco mais objetivo, porque nós temos aqui 21 minutos só para falar muitas coisas que aconteceram, e nós temos aqui o escopo da CPI falando do dia 12 de dezembro, e também do dia 8 de janeiro, o senhor me traz uma situação que eu acho importante a gente explorar. E eu fico assim impressionada de nenhum deputado ainda ter perguntado. O quê? O senhor falou que a Polícia Militar do Distrito Federal está tendo intervenção política. Isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa normal. Eu não tenho político de estimação aqui. Eu tenho a cidadão brasileiro aqui como meu representante. Então, se o senhor está dizendo que na campanha eleitoral foi prometido o cargo, isso não está correto. E eu espero que o governador que entrou ontem, voltou ontem, ele possa tomar medidas necessárias para que a polícia, a segurança, a educação e a nossa saúde não tenham intervenção política, porque nós estamos falando de segurança da população. E se isso ocorreu, nós temos que entender o que é. E essa CPI aqui, ela precisa investigar isso. Ela precisa investigar isso. O senhor falou e ninguém falou nada. O senhor tem alguma coisa a respeito do que eu estou falando aqui? Falar sobre isso? Excelência, sim, foi uma coisa que foi, infelizmente, pública, né, na Polícia Militar. Muitos oficiais, infelizmente, perderam um pouco do senso do limite, né, que a nossa função nos obriga, né? Mas eu em particular, né, como uma força de segurança pública, comunidade, numa cidade como o Distrito Federal, eu entendo que política está em tudo. Política está em todos os lugares. A gente faz política em casa com a esposa. Então, assim, política está em tudo. E eu acho que a política saudável, ela é importante na corporação. Eu não vejo problema, né, isso é uma opinião particular minha, um deputado que foi eleito na Ceilândia, né, ele tem uma preferência por um oficial que possa comandar a unidade lá e seja indicado por ele, né? E se esse oficial for comandar, né, e estiver alinhado com o comando da corporação, obedecendo às ordens, seguindo as ordens, eu não vejo esse problema dessa indicação. Eu acho que isso é até salutar, né, aproxima, porque a gente precisa dessa casa. Mas né? deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fez uma forma criticando a situação. Eu quero entender para o senhor o seguinte, o que estava acontecendo estava tendo uma intervenção que o próprio comando não estava aceitando, é isso? Só para que a gente possa ser mais objetivo. Então, assim, o problema é quando isso se exacerba, né? Quando isso passa desse limite, o comandante-geral já não consegue mais trocar comandantes, né? Comandantes que, de repente, às vezes não estão funcionando, né? E assim, a gente ressente muito, né? Não é fazendo crítica, né? Porque eu até considero o governador Ibanez um excelente governador, né? Acho uma covardia o que foi feito com ele nesses dias, não tinha necessidade, porque a esplanada já estava retomada, né? Ele, preocupado, mandou me ligar, mandou ir. Só vamos objetivar, só um pouquinho. Eu estou perguntando se teve interferência política e se isso foi prejudicial à saúde, à força de comando. Mas eu acho que nesse ano ele um pouco se afastou da corporação, né? E realmente a gente teve algumas interferências na corporação que não foram muito boas.
Tá, e aí vamos lá. Quem era o comandante-geral no dia 12 de dezembro? 12 de dezembro de 2000, Isso, e 22. Coronel Fábio Augusto. E quem era o subcomandante do dia 12 de dezembro? É subcomandante, né? Comandante, na sequência, é o subcomandante. Dia 12 eu acho. De dezembro. Dia 12 já foi depois das eleições, Coronel Klepter. E o senhor era? O chefe de departamento de operações. Dia 12. Dia 12. Ok. O senhor falou para nós aqui, dia 12, aí eu vou entrar um pouco na questão da manifestação. O senhor disse para nós, e nós vimos aqui, e nós sabemos que, infelizmente, esses dias eu fui na rodoviária e vi traficante ali na frente de todo mundo e as coisas acontecendo. Então, infelizmente, tráfico, pessoas fazendo errado, existe em muitos lugares. Mas eu também vejo relatos que esteve na manifestação ali, pessoas acampadas, pessoas do bem, senhoras. Eu estive tive 2 vezes na penitenciária feminina e vi ali mulheres de 40, 50 anos que não têm característica de terrorista, como foi falado por muitos parlamentares aqui. Não tem essa característica. E o senhor disse claramente que dia 12, as pessoas que estavam naquela manifestação, que invadiram a Polícia Federal, não tinha característica dessas pessoas que estavam rezando. Eram pessoas preparadas. É isso que o senhor falou? Sim, senhora. E essas pessoas estavam dentro dos hotéis, elas não estavam dentro da manifestação, é isso que o senhor falou? Pelo que a gente conseguiu levantar depois que chegou de informações, bem provavelmente estavam todas instaladas nos hotéis ali no setor hoteleiro norte. Então, presidente, eu estava querendo aqui pedir para o senhor, aqui na CPI, para que todos aqui a gente assinasse, pegasse a lista de todos que estivessem no hotel em Brasília, do dia 5 ao dia 15 de dezembro, que é uma data boa, para que a gente possa fazer... Quem são os financiadores? Porque eu sei que vocês estão atrás disso. Então, quem são os financiadores? Quem são as pessoas que pagaram as diárias nos hotéis? Isso daqui fica uma sugestão para que a gente possa chamar essas pessoas para cá. O deputado Fábio, então, nós vamos assinar. Eu acho que é importante até, inclusive, os parlamentares do PT assinar isso, para que a gente possa esclarecer quem são os financiadores. Vamos assinar todos da CPI, para que a gente saiba quem são os financiadores. Bom, então o senhor disse que esses manifestantes não tinham características daquelas senhoras que estavam rezando, que estavam não sei o quê, e que eles não estavam ali. Os senhores não conseguiram prender nenhum. Excelência, não conseguiram depois. O que aconteceu? O problema ali foi que a tropa que eu tive que acionar para lá era a tropa que estava no rádio patrulhamento convencional. A tropa no rádio patrulhamento convencional, ela está de boné, ela está só com escudo balístico, ela não tem condição de entrar num confronto e a gente não teve tempo hábil de equipá-los para poder ir para lá pela forma que nós fomos surpreendidos com essa prisão. Então, ficou muito do choque, né? Debelar todo aquele vandalismo que estava acontecendo na cidade, né? O choque que chegou também às pressas. E aí o que acontece? O choque, ele anda, como eu falei para a senhora, escudo, arma longa, bornal. Só fazer uma pergunta para o senhor. Nós temos hoje tecnologia e nenhuma imagem foi resgatada para que a gente pudesse identificar quem foram as pessoas que fizeram essa manifestação dessa maneira? Essas imagens eu acho que foram resgatadas pelo sistema da Secretaria de Segurança Pública, só que aí vai para a Polícia Judiciária, deve estar com a Polícia Civil do Distrito Federal, que inclusive já efetuou prisões. E essas pessoas... A posteriori. Então, presidente, também é uma outra sugestão aqui que a gente pode assinar junto, é chamar essas pessoas que já fizeram essas prisões, para a gente entender quem são os financiadores dessas pessoas e os nomes dessas pessoas. Bom, agora vamos lá para o dia 8. No dia 8, pelo que eu vi aqui o senhor estava de férias. Estava de dispensa. Independente de o senhor estar... Eu vou falar férias, mas é dispensa que fala na corporação. O senhor também estaria no momento de descanso, é isso? Sim, senhora. E quem é que chamou o senhor para estar lá no dia 8? Quem que convocou o senhor para estar lá dia 8? Foi o seu senso de patriotismo no sentido de cuidado ou foi alguém que te chamou para você reassumir o seu posto? Primeiro eu recebi uma ligação do Buriti, de uma pessoa do gabinete do governador, dizendo que ele estava muito preocupado e me perguntando o que estava acontecendo na esplanada. O senhor pode falar o nome dessa pessoa? Eu prefiro não, deputada, para não envolver mais uma pessoa nessa história, porque é uma pessoa que é do meu relacionamento, é uma pessoa que é minha amiga. E ela me ligou, né, preocupada com o que estava acontecendo, dizendo que estava com o governador e que o governador queria saber o que estava acontecendo. E aí eu respondi que eu estava
de licença, que eu não estava na esplanada e que eu não estava por dentro do que estava acontecendo. E aí ela desligou o telefone e, de imediato, me ligou o coronel Paulo José, que era o meu substituto, que estava no teatro de operações. Muito nervoso, muito apreensivo, preocupado, né? E me perguntando, não me lembro se ele me pediu, foi o telefone do comandante do BOP, eu não lembro o que foi. E eu perguntei, o que está acontecendo? Né? Aí ele me relatou, muito nervoso, eu falei, calma, bicho, calma que eu vou te ajudar, peraí. Aí desliguei o telefone, liguei para o Fábio, o coronel Fábio Augusto. Ele não me atendeu porque ele estava em combate. De imediato eu liguei para o coronel Klepter e falei para o coronel Klepter, e Klepter, o que está acontecendo, velho? Pô, Naime, deu problema lá na esplanada, o troço virou, tu tá em Brasília? Eu falei, tô. Ele, pô, se tu estiver disponível, vai. Aí eu falei, tá bom, vou. Desliguei, a mesma pessoa me ligou de novo do Buriti. Falou, Naime, você está em Brasília? Eu falei, estou. Cara, o governador está falando para você ir para lá e assumir a operação e prender todo mundo e tentar resolver aquilo lá. Aí eu falei, tá bom, pode deixar que eu já estou indo. Aí de imediato eu acionei minha guarnição, que estava em Ceilândia, eu em Vicente Pires, e aí eu fui. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. Quando foi feito o PAI, o senhor estava presente? Não, senhora. O senhor assinou o PAI? Não, senhora. Pois é, no PAI, foi colocado aqui, nós temos aqui a cópia do PAI, e isso eu fiz questionamento nas duas outros depoentes que estiveram aqui, pessoas que estavam aqui nos colocando, que tinha uma responsabilidade, tanto as forças de segurança quanto o Corpo de Bombeiro, cada um com a sua responsabilidade, e os entes federados da federação também, da União também. Então, o STF tinha responsabilidade, o Palácio do Planalto tinha responsabilidade, e nós percebemos que algumas ações não foram realizadas. E, pelo que o senhor falou aqui, é importante, eu vou repetir o que o senhor falou, e se o senhor puder confirmar se eu ouvi corretamente. Sim, o senhor falou para todos nós que, em 30 anos de carreira, o senhor nunca viu uma facilidade tão grande dos órgãos da polícia que seja legislativa, do Congresso Nacional, que seja aqui da Força de Segurança Nacional, em deixar as pessoas entrarem, sim, nos edifícios do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Sim, o senhor senhora. falou isso. Então, o senhor está... A entrada foi tão facilitada, foi tão fácil, que não deu nem tempo da Polícia Militar se organizar e tentar... Já foram invadindo, entrando, quebrando. O senhor falou a palavra facilitada. Então, eu posso confirmar que foi facilitada não a entrada. facilitada, né? Mas que foi fácil. Facilitada, eu vou impor responsabilidade a alguém que, de repente, não tenha. Mas que foi de uma forma diferenciada a entrada das outras vezes que eu participei de ações na esplanada. Eu, várias vezes, já fiquei com tropa de choque ali na chapelaria, com a tropa formada, com a polícia do Congresso por trás da vidraça e a gente com o manifestante ali e não entrou. Né? E a mesma coisa no Palácio do Planalto, o BGP com tropa de choque atrás do cercado e a PM com uma tropa ali de patamo com 15, 20 homens. Eu quero aqui dizer que é a primeira vez que eu vejo. Tá? Então, assim, eu não tenho nenhuma ligação com o senhor, é a primeira vez que eu vejo, e é importante dizer, pelo menos o que eu estou vendo aqui do currículo do senhor e do que eu estou vendo aqui do senhor, o que o senhor se propôs a fazer quando o senhor estava no comando, o senhor fez bem feito. Sim, senhora. Então, em 30 anos. Em 30 anos. Então, aqui nós estamos falando de um homem que prestou serviço para a segurança do Distrito Federal com excelência. E o senhor está dizendo, o senhor não teria motivo nenhum para nos falar... que o senhor está preso. E aí, por que o senhor está preso? Minha defesa até hoje não teve acesso aos autos. Eu não sei exatamente nem de que eu estou sendo acusado. Pois é. E olha só, é uma outra violação de direitos aqui. Nós defendemos o Estado de Direito. E nós estamos aqui falando de um comandante que tem uma história de 30 anos. Aqui eu não sou advogada de ninguém, não, presidente. Mas eu sou advogada do Estado de Direito. E nós estamos aqui falando de um comandante que tem uma contribuição para a segurança do Distrito Federal e cabe todos nós brasilienses e nós deputados defendermos. Tá? E não tem acesso porque ele estava, independente das férias dele ou não, ele estava... em período de, como que chama? Dispensa? Dispensa. E ele está preso. Ele está preso. As inversões de valores aqui no Brasil estão mudando radicalmente. Desculpa, eu tenho meu tempo e eu posso falar o que eu penso.
Nós temos aqui um ex-presidiário na presidência. E nós temos uma pessoa que vem salvando vidas aqui no Distrito Federal preso. Vocês me desculpem. Nós precisamos se encarar como função aqui de deputado distrital, que nos representa, o que nós estamos defendendo. O que nós estamos defendendo? E aqui eu quero, sim, registrar que os manifestantes podiam ter, sim. Podiam ter pessoas que estavam fazendo quadrilha, podiam ter pessoas ali que não estavam fazendo bem, mas tinham muitas pessoas, e eu digo meu pai e minha mãe, que estavam ali orando, rezando, e não são terroristas, e não são golpistas. Como que alguém é terrorista se não encontraram arma? E nós estamos falando de um comandante preso, que não sabe por que está preso, enquanto nós temos um ex-presidiário como presidente. Que eu espero, presidente, com toda a responsabilidade que o senhor tem e o nosso relator, que nós tenhamos aqui como objetivo encontrar, sim, os financiadores, mas também colocar cada um no seu devido lugar e não esquecermos que nós temos uma Constituição Federal que nos assegura o direito de manifestação, a liberdade. E eu, como parlamentar, dentro da minha função parlamentar, tenho a imunidade para falar o que eu penso, respeitando a todos. E aqui eu vejo uma interferência na Polícia do Comando, que eu acho que é importante nós colocarmos isso, para que a gente possa fazer uma reflexão. Esses dias eu ouvi a governadora em exercício falando que não pode ter gerência política dentro da saúde, porque nós, no Distrito Federal, estamos com uma situação muito séria, e aqui cabe aos nossos 24 parlamentares começarem a olhar isso. Nós não podemos ter gerência política na educação, nós não podemos ter gerência política na segurança pública, e nós não podemos ter gerência política na saúde. Porque nós vamos enfraquecer o tripé de sustentação da nossa Constituição Federal. Quem era que estava substituindo o senhor, seu comandante, coronel? Coronel Paulo José. E ele está preso? Não, senhora. Ele foi questionado alguma coisa? Ele que não assinou o PAI? Não. Ele assinou o PAI? Não, ele estava numa reunião de alto comando e quem assinou foi o Major Leonardo. O Major Leonardo. O Major Leonardo está preso? Não, senhora. Quem que está preso só? Somente eu e o ministro Anderson Torres. O ministro Anderson Torres tinha condições de falar para vocês, mandar em vocês quantas pessoas vocês tinham que colocar na rua, quanto policiais tinham que estar nas manifestações para cuidar? Na realidade, como secretário, excelência, eu não tenho muito como afirmar isso, né? Porque os despachos dele sempre foi com o comandante-geral. Com o comandante-geral. O comandante Fábio foi ameaçado de prisão, alguma coisa assim? Está respondendo alguma coisa? O coronel Fábio ficou preso 23 dias. Ele ficou preso, né? Porque ele ficou... Eu até vi algumas imagens dele lá no comando. Então, aqui, eu quero só fazer um resumo do que nós ouvimos hoje, pelo menos pela minha interpretação. A primeira coisa, nós estamos aqui colocando uma fragilidade na segurança pública do Distrito Federal, inclusive no comando da Polícia Militar, por conta de ingerência política. O segundo ponto é que nós vimos aqui que houve, sim, uma facilidade para que os manifestantes pudessem entrar dentro dos órgãos e fazer toda a quebradeira que, infelizmente, nos dói muito como brasileiros. Aqui a gente não está defendendo um lado ou outro, nós estamos defendendo um patrimônio que é nosso. E, em segundo lugar, que eu gostaria de deixar claro aqui, é que os manifestantes, existem manifestantes de má índole? Existem. Como existem pessoas que pensam diferente de mim, também de má índole, mas também existem pessoas de boa índole. Eu conheço alguns. Eu conheço algumas pessoas valorosas do PT. Eu convivi com alguns. Tenho certeza que essa casa temos alguns. Mas nós não podemos fazer com que todas as pessoas que estiveram lá na manifestação sejam criadas como terroristas, falado como terrorista, porque não são. Não são. E aí eu só quero fazer uma pergunta nesses 3 minutos que me restam, que é um depoimento que eu ouvi de diversas senhoras
que estavam lá na penitenciária, elas disseram o seguinte, elas falaram, eu vou falar o que elas me falaram. Elas foram enganadas. Elas foram convidadas para subir dentro de um ônibus, para que elas pudessem voltar para a rodoviária, para que elas pudessem ir embora para suas casas, e quando elas se encontraram, elas se viram elas presas. Eu quero saber se o senhor sabe disso e como que foi essa situação, porque o senhor mesmo falou que nem a Polícia Federal foi obrigado a colocar num ônibus, e nesse ônibus prender todo mundo, lembrando sempre que na nossa Constituição Federal nos assegura a manifestação. Eu não tenho como muito responder isso, Excelência. Eu só sei que eu recebi ordem para colocar essas pessoas no ônibus e apresentar na Superintendência da Polícia Federal. E aí eu não sabia quais eram as providências que seriam adotadas. Mas o senhor chegou a fazer abordagem para que elas subissem no ônibus, eles subissem no ônibus? Não, senhora. E como que foi a orientação da polícia para que eles entrassem dentro do ônibus? Esse encaminhamento foi feito pelo próprio Exército Brasileiro. Nós só fizemos a linha de contenção, o Exército Brasileiro encaminhou eles para dentro do ônibus e depois a PM só fez a escolta até a Polícia Federal. E a polícia levou aquelas pessoas que estavam ali, por qual motivo, qual crime que elas estavam cometendo? Segundo a informação, já havia um mandado de prisão do ministro Alexandre. E o ministro Alexandre de Moraes, na sua visão como policial, ele tinha argumento para falar só porque a pessoa estava ali manifestando? Aí eu não consigo opinar, Excelência. Eu não tive Pois acesso eu digo aos que eu autos. acho que não. Eu digo, acho que não. Obrigada, presidente. Vossa Excelência ainda tinha 1 minuto e 25.